Bom, bom dia a todos. Hoje é um dia especial porque eu acho que é a segunda etapa que a gente inicia na relação com o Maracanã. A primeira etapa se iniciou com a assinatura do contrato e depois da experiência que nós tivemos durante todo esse período, ambas as partes entenderam que era chegado o momento de se discutir a relação, se discutir o futuro dessa relação, e dessa discussão saíram grandes ideias que estão sendo implementadas a partir de hoje. Grandes ideias que mudam um pouco do conceito da relação do torcedor com o Maracanã, e hoje eu posso dizer que eu, como torcedor, me sinto hoje Maracanã e Fluminense uma coisa só. Indo um pouco no detalhe do que seria essa nova parceria, a ideia nossa, a gente tinha, como vocês sabem, um modelo de relação que era um modelo que dividia o Maracanã em dois. Na verdade, você tinha um modelo que você tinha, na verdade, uma competição entre dois Maracanãs. O Maracanã tricolor nas curvas, na curva norte e na curva sul, e um Maracanã administrado pela concessionária nesse aspecto, nos setores centrais. Muita coisa mudou de lá para cá, a relação foi se aprofundando com o Fluminense, os setores centrais foram se consolidando com o público, principalmente com a introdução do lugar marcado e o Maracanã Mágica acaba sendo um case de sucesso não só nos jogos do Fluminense, mas nos jogos de outros mandantes. E aí a gente teve um trabalho muito grande de discussão de como, tudo é uma questão de como você vê o copo, se o copo meio cheio ou meio vazio. Então, ao invés de a gente ficar discutindo a divisão de pequenas fatias, a gente entrou numa discussão muito grande de que maneira a gente poderia aumentar o bolo. E dentro desse trabalho, a chave disso, não é à toa que no backdrop está aqui sócio futebol, foi a ideia da gente integrar estádio e clube no programa de sócio futebol. Então, na verdade, a grande novidade hoje, o foco hoje, a consequência disso é o ajuste nosso de relação, de divisão de borderô, de uma série de questões, mas o foco principal é exatamente o pioneirismo de Maracanã e Fluminense serem sócios parceiros no programa de sócio do tricolor. O que eu poderia afirmar hoje é que a gente está lançando um dos programas, talvez o programa mais completo de sócio dentro do futebol brasileiro. A gente fez uma pesquisa muito grande dos exemplos, bons exemplos que existem no mercado, e a gente está muito feliz em lançar esse plano para o sócio tricolor. E a ideia partiu que o Maracanã poderia acrescentar ao que hoje já existe na base de 25 mil sócios do Fluminense. De que maneira o Maracanã poderia aportar alguns ativos, aportar algumas atividades que poderiam alavancar e aumentar a atratividade desse programa. Para começar, e por isso que o programa chama-se Maracanã Tricolor, é você acabar com as fronteiras. É você, na verdade, fazer com que o Maracanã inteiro fique disponível para o sócio do Fluminense em algumas categorias. Então, quebram essas barreiras, o sócio do futebol do Fluminense vai poder, em algumas categorias, acessar leste, oeste, Maracanã Mais, todos os pontos cardeais do estádio. O que o Maracanã, além disso, ele aporta nessa parceria? Por favor, Chico. A gente fez um exercício, diria, até extensivo em relação a isso, e a gente juntou uma série de ativos que só essa relação com o Maracanã poderia dar ao sócio. Então, o primeiro ponto seria a prioridade na compra de ingressos para shows. O Maracanã já realizou o primeiro grande show, o Foo Fighters, já lançou a abertura de vendas do segundo grande show, que é o Pearl Jam, e a partir de agora o Pearl Jam já tem ingressos vendidos, então a partir do próximo show a gente já tem fechado, a gente não pode falar ainda do artista, mas a gente já tem fechado shows para janeiro e fevereiro, com a possibilidade nesse período ainda ter mais um show. O sócio vai poder ter prioridade na compra desses espetáculos. Além do Maracanã, a gente está falando do Maracanãzinho. Os shows do Maracanãzinho, na negociação com o Maracanã, vão estar com todos os produtores de shows, essa prioridade para os sócios. Segundo ponto, em algumas categorias, vai ser a escolha do assento e customização. Dado que o estádio, talvez seja o único no Brasil, funciona adequadamente a questão do lugar marcado, a gente vai ter a possibilidade que o sócio escolha o local e customize com o nome o local dele dentro do Maracanã. Terceiro ponto seriam descontos e cortesias no Maracanã Tour. O Maracanã Tour hoje é o terceiro ponto mais visitado do Rio de Janeiro, é um ativo importante. O sócio tricolor teria experiência não só de ver os bastidores do Maracanã, ir até o gramado, como receber amigos turistas para que pudessem vir ao tour. Um outro ponto
seriam descontos não só nas lojas Adidas, como já acontece, mas na loja do Maracanã, que fica ali na frente do Maracanã Mais. Um outro ponto, a gente vai lançar uma novidade, são pouquíssimas vagas ainda, a gente deve fazer esse lançamento para 250, 300 e poucas vagas. A prioridade da compra dessas vagas nos jogos do Fluminense vão ser exatamente do sócio. Acho que isso é uma demanda muito grande do Maracanã em relação a vagas de estacionamento. É um grupo muito pequeno, mas quem tiver o pioneirismo de entrar de sócio vai ter esse benefício. Um outro ponto que a gente aportou nessa parceria é descontos em festas infantis. Esse talvez seja um grande case de sucesso na área de eventos do Maracanã, as festas infantis que a gente faz um gramado sintético atrás dos gols, e o sócio teria desconto para uma festa anual infantil dentro do Maracanã. Um outro ponto que eu acho que é o desejo comum de todo mundo é você ter a experiência de por um dia jogar no gramado do Maracanã. Então a ideia é que a gente tenha nas categorias de sócios, a gente vai explicar isso para frente, a abertura de um leilão no final do ano, onde a partir de lances a gente vai selecionar aproximadamente 220 pessoas que vão ter experiência no final do ano de jogar uma pelada no Maracanã. Mais um ponto seria o que a gente está chamando de sorteio upgrade camarote tricolor. A gente vai deixar um camarote do programa de sócios disponível a cada jogo do Fluminense, e sócios de algumas categorias vão ser sorteados para poder assistir um jogo dentro do camarote do Maracanã, uma experiência diferente. E outro ponto que a gente colocou em relação a esse plano é a questão de um evento, isso já acontece muito na Europa, um evento pré-jogo mensal, onde a gente pega os aniversariantes sócios, vão ter depende obviamente do horário do jogo, isso pode ser um happy hour, ou pode ser algo antes do jogo, como almoço durante as tardes de domingo ou sábado, onde esses sócios vão ter a experiência de estarem perto de ex-jogadores e ter um momento de comemoração em relação aos seus aniversários. Então esses são os ativos que a gente aporta dentro do programa. Como eu falei inicialmente, é um programa extremamente pioneiro, não tem nada hoje comparável com esse rol de ativos do mercado, e a gente acha que com isso a gente consegue aumentar muito a atratividade do programa e principalmente alinhar interesses das três partes. O programa de sócio-torcedor acaba sendo interessante quando você consegue ser bom para o torcedor, bom para o clube e bom para o estádio. E acho que a gente chegou num modelo extremamente interessante em relação a isso. Um outro ponto que a gente trabalhou bastante foi a questão do desconto nos ingressos. Hoje, o programa de sócio básico, digamos assim, ele tem três vertentes: a identidade do torcedor com o clube, o interesse do torcedor contribuir financeiramente com o clube e o dito desconto no ingresso. Quando a gente fala de 50%, ele acaba muitas vezes até perdendo muito o interesse em função da vergonha que é a entrada no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro. Então, uma das categorias a gente pegou, e aí é importante citar, acho que é um exemplo muito positivo, o programa do Palmeiras, onde ele premia a fidelidade do torcedor, ele premia exatamente o torcedor que vem ao estádio repetidamente. Então eu vou explicar rapidamente, quando a gente abrir cada um dos planos, a possibilidade do torcedor chegar a 70% de desconto sobre o ingresso, se ele for um torcedor frequente. Com isso, a gente tem hoje 7 modalidades no plano de sócio. A gente tinha até então 6 modalidades de sócio no Fluminense, a gente mantém inalteradas 4 delas, e 2 delas a gente fez o upgrade da base já existente para planos nossos. Vou passar aqui rapidamente, vocês vão receber esse material no press-kit, né? Após a conversa nossa, a gente vai abrir também para perguntas, mas passando rapidamente, a gente continua com o plano mascote do Fluminense, é um plano de R$10, focado nas crianças até 12 anos, pode passar. A gente continua com o plano guerreiro, guerreiro torcida, não jogador, o plano guerreiro, que é exatamente a compra antecipada, o acesso ao estádio via o cartão. Não existe desconto no ingresso nesse plano, o que existe é o acesso ao movimento de futebol melhor nos R$8. A novidade desse plano é que ele passa a ter acesso ao estádio inteiro, não só ao sul e ao norte, como era anteriormente. É mantido o plano de R$35, que dava 50% de desconto no Sul. Ele não à toa passa a chamar 50% Sul, que é a grande marca do Fluminense dentro do estádio. Enfim, a gente manteve a maioria dos benefícios que já existiam nessa categoria sem grandes alterações. A grande novidade passa a ser, por favor, talvez o nosso carro-chefe, que é o que a gente chama do Maraca Tricolor, que é um plano de R$65, onde o torcedor passa a ter acesso ao Maracanã inteiro, ou seja, ele pode usar o desconto dele, vou explicar a gradação do desconto, desde o Maracanã Mais até o ingresso mais barato no Sul. Qual que é a ideia? O torcedor começa na categoria 1970, ou seja, com 50% de desconto sobre os ingressos.
No momento em que ele vem 3 jogos seguidos, ele passa a ter um desconto de 60%, ele passa para a categoria 1984, mais 2 jogos além dos 3, ele passa para 65% de desconto, a categoria 2010, e ele chega a 70% na categoria 2012, a gente já tem um compromisso com o Pica, que se o Fluminense for mais uma vez campeão, a gente vai para 75%. Nesse plano, a gente começa a ter uma série de ativos relacionados ao Maracanã, como eu coloquei anteriormente, ou seja, o nível de desconto ele se reflete no Maracanã Tour, você tem o desconto nas lojas, você tem prioridade na compra de ingressos nos shows, você já pode participar do leilão da pelada no Maracanã, você tem prioridade na compra de estacionamento, você tem desconto na festa infantil, esse plano de R$ 65, e não é à toa mais uma vez que o plano como um todo leva o nome dessa categoria. Frazão, é importante avisar também que esse plano, após 2 anos, ele passa a ter direito a voto também no Fluminense. Boa, obrigado, Dilson, exatamente. A gente mantém o plano de R$ 85, que é o plano 100% Sul, é o plano onde o torcedor já tem acesso direto à arquibancada, à curva Sul, e a gente acrescentou praticamente todos os benefícios do Maracanã dentro dessa modalidade. Pode passar? E aí a gente vem para 2 planos que são muito inovadores, que na verdade, apesar de estarem dentro de um projeto de sócio, nada mais é talvez do que uma ambição nossa, e acho que o Fluminense tem todo o perfil para isso, para que a gente consiga ter o famoso assento de temporada. Então, não à toa, esse plano chama-se Temporada Tricolor, é um plano de R$ 150, que tem todos os benefícios relacionados ao Maracanã, no nível máximo, e o torcedor ele escolhe no leste o assento personalizado. Então a gente vai ter o torcedor podendo chegar naquelas 7.000 cadeiras do leste inferior, escolher o seu assento, e a cada jogo ele vai poder sentar no mesmo assento, ele vai ser recepcionado na abertura do setor, levado até a sua cadeira. Então, na verdade, é a experiência que já acontece na Europa de você ter o seu assento de temporada por todos os jogos. R$ 150 é o valor que, se você fizer a conta sobre o preço médio que é aplicado no leste e considerar o número de jogos do Fluminense até o final do ano, obviamente o torcedor tem uma grande vantagem nessa compra pelo volume, tá? R$ 150 seria a mensalidade. E o último plano, inspirado no nome do Maracanã Mais, é o Tricolor Mais, que representa exatamente o assento de temporada no Maracanã Mais, tendo incluso o catering. Então aqui talvez seja o plano que esperamos seja mais disputado, é o plano que, além de todos os benefícios do Maracanã e do clube, ele inclui a questão de uma camisa oficial por ano, tem uma vantagem financeira realmente grande se você for fazer a conta do ingresso do Maracanã Mais, e mais uma vez esse torcedor ele personaliza a cadeira dele, ele escolhe. A gente tem hoje 2.000 lugares no Maracanã Mais repetidamente, em jogos até médios, tem se esgotado os ingressos, e aqui a gente vai ter 1.750 aproximadamente lugares para que esse sócio possa se associar a essa temporada no Tricolor Mais. Então são 7 planos com uma gradação muito estudada em relação a cada um dos benefícios. A questão do estacionamento, como eu coloquei, obviamente, a gente está falando de um início de 300 vagas, eles vão ser concentrados, na verdade, aos primeiros sócios do Tricolor Mais e da temporada Tricolor, mas a gente acredita que realmente a gente tem hoje um plano muito completo em relação a ativos não só que o Fluminense já aportava para o programa de sócios, mas questões que são uma parceria maior que o estádio poderia trazer. Aqui a gente tem uma tabela que nem eu vou chegar dessa distância, quanto mais vocês, mas na verdade o importante é principalmente reparar nessa curva de descida, que é exatamente a questão da gente ter a cada preço, a gente começa a ter mais benefícios e fica algo muito fácil e completo para o torcedor entender, desde os R$10, na verdade, do mascote, até R$250 do Tricolor Mais. Então a gente tem uma barreira de entrada abaixo, né, R$18 por mês, R$10 por mês, até um plano mais completo de R$250. Ponto muito interessante da gente observar com essa mudança é que a gente adapta o plano de sócio ao perfil do torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense até então estava restrito aos ingressos mais baratos, aos locais que não tinha assento marcado, e hoje o torcedor tricolor tem opções desde a mais barata até, continua talvez sendo barato versus o preço do ingresso, mas um investimento maior mês a mês em relação ao clube. Em consequência disso, Peter e Silva vão poder responder as perguntas de maneira mais clara, a gente tinha um modelo antigo, que pelas cores fica fácil identificar, que a gente tinha o norte e o sul como tricolor, e a gente tinha os setores centrais como Maracanã. O que a gente faz em função dessa mudança do sócio? Pode passar. A gente entra para um novo modelo onde Maracanã e Fluminense participam em todos os setores. Se a gente for pegar a disponibilidade de ingressos e o preço médio de cada um desses setores, nada muda em relação ao contrato do que o Fluminense tinha feito,
com a gente. O que muda, na verdade, é a distribuição de receita. Então a gente passa a participar os dois de todos os setores e proporcionalmente isso fica aproximadamente 45% do total, seria o que responderia pelo leste-oeste Maracanã mais, 55% seria o antigo sul-norte. Então a gente para de ter uma relação concorrencial dentro do estádio e a gente chega num ponto onde existe o equilíbrio, existe a manutenção do que foi tratado no contrato anterior. O que muda, não passa pela dela, não passa por nada disso, o que muda basicamente é a distribuição de receita em cima da renda bruta de cada um dos jogos. Em termos da receita do sócio futebol, o que a gente vai fazer é uma divisão a partir das novas adesões. Hoje o Fluminense tem uma base de 25 mil sócios, a receita advinda desses 25 mil sócios atuais continua sendo 100% do Fluminense, e a partir das novas adesões a gente começa a vender os planos segunda-feira. O torcedor já vai ter os benefícios a partir do jogo contra o Curitiba no feriado. A partir dessas novas adesões a gente vai ter uma divisão proporcional dependendo da quantidade de ativos que o Maracanã está colocando em cada um dos planos, que varia de 20% a 50%. Então acho que é um momento muito interessante, não só da relação Maracanã e Fluminense, mas eu diria que até um marco entre esse novo ente que está entrando no futebol agora, que são os administradores de estádios, e os clubes numa relação construtiva, exatamente repetindo a metáfora de você aumentar o bolo para poder ter fatias melhores do que ficar disputando o tamanho de cada uma das fatias que hoje são menores. A gente sabe que historicamente a média de público, não só do Fluminense, mas de quase todos os clubes brasileiros, ela é muito baixa. O futebol brasileiro hoje tem uma média de público abaixo da Liga Australiana, da gloriosa Liga Suíça e Polonesa. Então, a ideia, quando você coloca benefícios, quando você coloca fidelidade, quando você, na verdade, estimula com que o torcedor tenha descontos maiores a cada jogo que ele venha, é exatamente um esforço para que a gente tenha mais público no estádio, mais fidelidade e que a gente consiga ter um benefício, obviamente, para o clube, porque é diferente jogar com o estádio cheio e o estádio vazio, e uma saúde financeira e uma estabilidade da relação. Então, basicamente, esses seriam os planos. Vocês vão receber todo o detalhamento, pode passar, todo o detalhamento desses planos no press kit, e a gente abre para perguntas pela relação, pelo programa, enfim, a gente abre aqui para perguntas de vocês, tá? Obrigado.